A educação das crianças através do exemplo, respeito, amor e companheirismo. Assim começamos então o nosso vídeo de hoje. Depois da vinheta. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, tudo em paz com você? Tudo certinho? Que bom, hein? Fico feliz demais de você estar aqui com a gente novamente para começarmos mais um vídeo, trazer para você conteúdo importante, conteúdo para reflexão. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Então hoje, como eu comentei, né, nós vamos estar falando sobre a educação das crianças através do exemplo, do respeito, do amor e do companheirismo, pois é assim que nós entendemos que realmente deve ser feito a educação das crianças. Por que nós estamos tratando desse assunto? É um assunto que às vezes alguém pode perguntar, mas Carlos, por quê, né? Qual é o motivo de você estar trazendo essa questão para a gente hoje? Porque é exatamente isso, quando nós aprendemos a educar de verdade, nós teremos adultos mais confiantes, adultos com menos questões aí de ansiedade, depressão, problemas emocionais, problemas de relacionamentos. Então, quando nós temos crianças realmente que não marcaram, que não ficaram marcados por traumas, nós vamos ter um adulto mais confiante, um adulto que também vai saber se expressar, vai também saber educar os seus filhos. Então, vamos nessa, vamos lá. Eu escrevi um artigo, está lá no nosso blog terapeutacarlosgarcia.blogspot.com. Você vai lá e vai encontrar também e pode nos acompanhar através dessa nossa reflexão aqui. Olha só, vivemos em um tempo em que as crianças estão cada vez mais expostas a um mundo veloz, tecnológico e muitas vezes desconectado dos valores mais essenciais da convivência humana. Em meio a tantas informações e estímulos, surge uma pergunta essencial: como educar nossas crianças para que se tornem adultos equilibrados, amorosos e respeitosos? Então, esta é a primeira chamada que nós fazemos para que você possa refletir aqui juntos. Vamos lá. A resposta começa onde tudo se forma. Sabe aonde? Sabe aonde tudo começa realmente? É isso mesmo, é onde você respondeu. E coloca aqui embaixo, aqui na descrição. Vamos ver se você realmente sabe onde tudo isso começa. Coloca aqui na descrição do nosso vídeo. Então, enquanto você escreve aí, eu vou pedir, né, para que você não se esqueça também de deixar o like, para você não se esqueça também de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, porque é muito importante, né, quando você se inscreve, você não perde nenhum conteúdo. Ative o sininho das notificações também, porque ativando o sininho das notificações, o YouTube vai entregar para você toda vez que nós postarmos um vídeo novo aqui no canal. E claro, se você gosta do nosso conteúdo, considere também compartilhar nas suas redes sociais, considere também compartilhar com seus familiares, com as pessoas que você acredita que vai gostar também do nosso conteúdo e principalmente, né, que vai ser útil para aquela pessoa. Combinado? Então beleza. Então é isso. A resposta você com certeza colocou no lar, né? Através do quê? Através do exemplo. Então, o exemplo é a base da verdadeira educação. Não temos outro meio, né, de educar de verdade, senão através dos nossos exemplos, através daquilo que nós fazemos. Por quê? Porque crianças aprendem muito mais com o que observam, olha só, do que quando escutam. Quando você fala, quando você manda, quando você impõe, a criança escuta. Até entende, até respeita, às vezes por medo, mas acaba aprendendo também. Mas ela aprende muito mais com aquilo que ela observa. Você já parou para pensar que
Quantas vezes, né, quem tem criança, quem viveu com crianças, né, vai entender o que eu estou falando. Às vezes você está conversando ali, a criança está ali brincando, mexendo nas coisas, nos brinquedinhos dela, e você está ali conversando com seu marido, com sua esposa, está ali batendo um papo, e de repente a criança vira para você e faz uma colocação em cima daquilo que ela estava ouvindo de vocês. Então, muitas vezes na nossa cabeça nós acreditamos que a criança não está prestando atenção em nada, porque ela está tão entretida, tão focada nos seus brinquedos, naquilo que ela está fazendo, que ela não está prestando atenção no que estamos falando. Lê do engano. Ela está realmente observando tudo à sua volta, está captando todas as informações. Por quê? Porque a criança, até uma determinada idade, ela colhe todas as informações para seu aprendizado. Então, é importante nós ficarmos muito atentos a isso, porque tudo aquilo que nós fazemos é o que realmente as crianças estão observando e aprendendo com isso. Então, podemos dar 1000 conselhos, mas se nossas atitudes não estiverem em sintonia com o que falamos, elas perceberão a incoerência. Por isso, o exemplo é a linguagem mais eficaz da educação. Então, quando nós vamos educar as crianças, nós precisamos estar atento ao que nós fazemos diante dela, próximo dela. Por quê? Porque é ali que ela vai colher as informações necessárias para cruzar as informações que você passa para ela com os exemplos que você dá. Então, se você fala uma coisa e faz outra, ela vai entender, ela vai observar e ela vai ver essa incoerência, vai ver que tem alguma coisa errado aí, que não está tão certo. E o que vai acontecer? Ela vai aprender ao longo do tempo a fazer isso. Ou seja, eu vou fazer uma coisa, mas vou te falar outra. Então, ao longo do tempo, né, quantas pessoas nós já não presenciamos que na frente fala uma coisa, por detrás fala outra. Né? Não, aquela pessoa é muito falsa. Mas por quê? Porque ela teve uma educação não tão inteligente, né? Tão sábia, uma educação que conduziu ela a um caminho de respeito, de amor, de compreensão. Então tudo isso é muito importante. Então, se desejamos que nossos filhos respeitem os outros, teremos que respeitar os outros. Teremos que viver isso no nosso dia a dia. Por quê? Porque a criança vai vendo isso. Então eu falo para o meu filho, para minha filha, né? Não deve desrespeitar as pessoas. Então, portanto, quando eu estiver no dia a dia, na sociedade, inclusive ele próprio, eu tenho que respeitar. Eu tenho que dar aquele exemplo. Se queremos que sejam amorosos, precisamos demonstrar amor em nossas ações do cotidiano. Olha, filhinho, você precisa ser amoroso, viu? Precisa gostar dos coleguinhas de trabalho, de escola, precisa gostar dos teus coleguinhas, mas eu também preciso fazer isso. Porque imagina você estar falando isso para a pessoa, mas dentro de casa, eu odeio aquela fulana, eu odeio aquela ciclano, nossa, aquela pessoa do meu local de trabalho, minha irmã, meu irmão faz isso, faz aquilo. Ou seja, que exemplo eu estou dando? O que eu estou ensinando para aquela criança? Tá? Se buscamos que aprendam a conviver, precisamos viver o companheirismo dentro de casa. Então, se eu quero que ela aprenda a conviver com os coleguinhas da escola, né, na sociedade como um todo, eu preciso ser companheiro no dia a dia. Ela precisa ver que eu também sou companheiro, que eu compartilho de coisas boas, que eu não sou egoísta, que eu não sou orgulhoso, né, que eu não sou vaidoso, que eu vou aprendendo também a trocar, a compartilhar aquilo que eu tenho, porque aí a criança vai entendendo que aquilo é importante. Então, educar é um ato de presença e amor, não apenas de instrução.
Então, este ponto é importante, né? Então, educar, você tem que estar ali presente, tem que estar vivenciando aquilo, tudo que você está falando, que você está instruindo. Então, você tem que viver. Então, no fundo, a gente também se educa. Então, quando nós estamos ensinando, dando exemplo, nós também estamos aprendendo. Por quê? Porque conforme nós vamos fazendo mais vezes, não sei se vocês já assistiram alguns outros vídeos atrás, em alguns deles eu comento, né? Que o nosso cérebro ele não entende o que é ruim e o que é bom. Ele vai entender aquilo que mais nós colocamos, mais está em evidência na nossa mente. O que eu quero dizer isso? Então, por exemplo, se eu gosto de coisas negativas, mensagens negativas, notícias negativas, gosto de ficar vendo tragédias, o meu cérebro vai entendendo que é aquilo que me dá prazer, é aquilo que eu gosto. Ele não sabe se é bom ou se é ruim. Ele percebe que é aquilo que eu fico buscando direto. Então, automaticamente é aquilo que eu gosto. Então, ele vai procurar sempre fazer que eu tenha foco nessas situações, nessas tragédias, nessas coisas negativas. Se eu gosto muito de falar dos outros, de ficar fazendo fofoca dos outros, meu cérebro vai entender que é aquilo que eu gosto de fazer. Então ele vai ficar sempre atento ao que está acontecendo ao redor, o que o fulano fala, o que o ciclano fala, né? Como é que se dá de certas situações, para quê? Para que eu possa usufruir daquilo. Então é importante isso. Então a instrução que nós vamos passar, ela tem que ser coerente com aquilo que nós fazemos. Falando em amor, o amor não é apenas afeto. É cuidado, atenção, presença e firmeza quando necessário. É interessante isso, né? Às vezes nós achamos que tem que ser tratado tudo na base daquele amor passivo, né? Aquele amor que não faz nada, que aceita tudo. Não é assim. O amor verdadeiro é aquele amor realmente que ensina. Então, muitas vezes, ser duro não é bater, não é fazer nada disso, mas ser firme, ser duro, né? Explicar o porquê que eu estou sendo firme, estou sendo duro naquele momento, é importante. A criança aprende o limite até onde verdadeiramente ela pode ir. Mas lembre-se novamente, quando eu imponho alguma coisa, eu tenho que ter coerência com aquilo que eu estou falando. Se eu não quero que você faça determinada coisa, eu também não posso estar vivenciando aquela coisa, eu não posso estar fazendo aquela coisa. Entendeu? Então é importante a gente ter isso em mente, né? Uma criança que cresce em um ambiente amoroso se sente segura para explorar o mundo, expressar suas emoções e confiar em si mesmo. Então, quando ela tem segurança, ela sabe que por detrás existe um apoio, existe um local que ela possa ir tirar conselhos, possa ir lá colher informações positivas. Quando ela sabe disso, ela tem essa consciência disso, ela se torna muito mais segura quando se torna adulto. Ela passa a realizar coisas com segurança. Por quê? Porque ela aprendeu ao longo da sua criação. Então, amor é ouvir com o coração, acolher as fragilidades sem julgamento, sem comparação. Olha que interessante isso, né? Muitas vezes, principalmente quando se tem mais filhos, né? Ou comparar com os filhos dos outros. Ah, tá vendo, o fulano? Olha só, o ciclano é assim. Olha seu coleguinha de escola, olha só, tira notas boas. Olha seu coleguinha de escola. Então você começa a comparar. Isso vai deixando a autoestima da criança muito baixa. Ela vai marcando aquilo. Eu falo que ao longo da nossa vida, coisas que vão acontecendo devagarzinho, que são aqueles pontinhos, né, aquelas vírgulas na história da nossa vida, sem que tenha muita importância aparentemente, é o que vai mais marcar lá na frente. Muitas vezes aquela ação brusca, aquela situação de impacto, às vezes nós imaginamos que é aquele
é o que realmente vai criar um trauma. Também, mas nem sempre. Às vezes coisinhas que vão acontecendo ao longo da nossa criação, aquilo marca e se torna um trauma e a gente esquece. Por quê? Porque foram coisas pequenininhas que foram acontecendo, a gente não dá muita bola para aquilo. Quando chega lá na frente, se tornamos um adulto que com baixa autoestima, né, que tem medo das coisas, que não consegue enfrentar desafios. Por quê? Porque ao longo da nossa criação foram colocando coisinhas, não pode, não faça isso, você não é capaz, não adianta, você vai se machucar, olha isso, olha aquilo. Então a gente sempre vai criando barreiras e a criança vai crescendo sem entender muito bem isso. Agora, não criar essas comparações e oferecer colo nas horas difíceis. É importante isso. Quando for necessário, né, a gente precisa ser firme, saber como lidar com a situação, mas quando for necessário, dar colo também. Você foi firme em algum momento, deu bronca em algum momento, ensinou em alguma situação, passou aquele momento mais difícil, chama a criança, senta aqui, vamos conversar um pouquinho, eu vou te explicar agora o porquê que isso aconteceu. E vai fazendo com que a pessoa, com que a criança responda a essas perguntas. Tipo, você sabe por que o papai, por que a mamãe, né? Por que eu fiquei brava com você? Você sabe disso? Vamos tentar. Por quê? O que você fez? O que aconteceu? Por quê? E aí você vai fazendo com que a criança reflita. E aí você vai mostrando para ela, olha, isso é importante, né, o que nós estamos fazendo, para você entender, né, que o que pode fazer, o que não se deve fazer, mas não se deve fazer por tal motivo, não se deve fazer porque isso vai te trazer um prejuízo mais tarde. Então vamos juntos modificar isso daí, vamos transformar. Então eleva a criança, mostra para ela um outro caminho, não simplesmente negando, tá? Então, crianças amadas, olha só, não mimadas, tá, gente? Esse é um ponto importante. Criança mimada é terrível, é difícil lidar. Quando você mima demais, acha que tem que dar tudo para ela, tem que, sabe, não, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Mas lembre-se, você é hoje diante daquilo que você passou no seu passado. As dificuldades não são algo terrível. Não, ela forma caráter. Então é importante fazer com que a criança consiga entender isso. Então, mimar, cuidado. Cuidado como nós mimamos, porque depois nós se tornamos adultos, né? Quando a criança se torna adulto, ela não admite perder, ela não admite que o outro tenha algo mais do que ela. Então, tudo isso por quê? Porque ela foi mimada e foi dado tudo o que ela queria sem nenhum esforço. Ajude ela a conquistar. Então, crianças amadas, não mimadas, aprendem a amar e respeitar. Então, quando você ama de verdade, explicando o porquê, dando valor naquilo tudo que se tenha, né, tudo aquilo que ela conquista, tudo aquilo que ela ganha até, ela passa a dar valor e passa a respeitar as demais pessoas também. Então, devemos levá-la a sério, escutá-la com empatia e estabelecer limites claros com o diálogo. Ao presenciar um pai que respeita a mãe e vice-versa, ou que trata com dignidade os funcionários, vizinhos e desconhecidos, a criança mentaliza que o respeito não é negociável, é essencial. Então, olha só, quando uma criança, né? Quando criança, vemos os nossos pais respeitarem, os nossos pais dialogarem com respeito, com amor, né? Aqueles que têm subordinados na sua empresa, por exemplo, respeita, sabe lidar com eles, é firme quando precisa, mas também respeita o ser humano,
Então, tudo isso vai fazendo com que a criança entenda que aquilo é importante, que aquilo é essencial na vida. Devemos levá-la a sério. Nós devemos levar a criança a sério. Por quê? Porque ela está ali num processo de crescimento, de desenvolvimento, formando o seu caráter. Devemos escutá-la com empatia, né? Prestar atenção quando a criança quer falar, né? Lógico que é importante, gente, aqui uma reflexão muito séria. Existe momentos, não, eu preciso dar atenção para a criança, eu preciso dar atenção para o meu filho. Então eu estou conversando com uma outra pessoa, a criança vem e atravessa no meio para poder... papai, mamãe, tirando a gente daquele assunto. Ai, oi filhinho, pera um pouquinho, oi filhinho. Não é assim. A gente precisa, ao longo da educação, fazer com que a criança entenda, esperar o seu tempo, o momento para que ela possa também falar. Não é assim no dia a dia? Nós estamos em 3 pessoas, 2 conversando, uma espera um pouco, aí a outra, tendo a oportunidade, entra, né, dá a sua opinião, faz a sua colocação. Quando essa pessoa começa a atravessar demais uma conversa, o que acontece? Nós começamos a nos irritar. Nós começamos a ficar, pessoa sem educação, né? A pessoa que não espera a gente terminar já está atravessando. Então, por quê? Porque não aprendeu isso quando criança. Então, é importante a gente, ao longo da criação, nós irmos transferindo isso para a pessoa, fazendo isso para que a criança vá entendendo e para que ela não venha a fazer esse tipo de... vivenciar esse tipo de situação, né? Atravessar e achar que ela tem que estar sempre em evidência, né? Então, escutá-la com empatia e estabelecer limites claros com o diálogo. Foi isso que eu acabei de falar. Ao presenciar um pai que respeita a mãe e vice-versa... isso eu já acabei de ler, né? Vamos lá. Respeito também se aprende nos pequenos gestos. Não interromper, pedir desculpas, reconhecer o erro, aceitar as diferenças. Olha só, então respeitar também se aprende muito, né? Quando a gente mostra aí no nosso dia a dia, né, que nós não interrompemos a conversa, né? Que quando falhamos em algum momento, me desculpa, me perdoa, né? Reconhecer realmente o erro, reconhecer que erramos em alguma situação, aceitar as diferenças, saber que a outra pessoa é diferente, portanto ela com certeza tem opiniões diferentes da minha, que ao longo do tempo eu vou passando isso para a criança a respeitar esses limites, as opiniões, respeitar o que a pessoa tem de diferente, as experiências vividas por ela, né? Vamos pegar exemplos novamente, né? Normalmente a gente cresce sempre com aquela ideia de né? Eu sou do time tal, você é do time B, e assim a gente vai criando essa disputa até um certo ponto saudável, mas quando a gente não coloca esse limite, não coloca esse respeito pelo outro, pela liberdade do outro pensar desse jeito, nós começamos a criar uma animosidade. Aí eu passo a não gostar mais daquela pessoa que é do time tal, né, do time B, do time C e por aí vai. Quando se encontram os 2 times, o que acontece muitas vezes? Sai briga, né? Sai quebra-pau. Por quê? Porque as pessoas não se respeitam, não aprenderam a dar o devido valor no ser humano. Então é importante nós fazermos isso, respeitar opiniões políticas, respeitar opiniões religiosas, respeitar, né, a diferença de classe social, de interesse da vida como um todo, respeitar. Este é um ponto importante. Educar com companheirismo é caminhar lado a lado. É permitir que a criança se sinta parte, que possa colaborar, opinar
e também aprender com os erros. Nunca esconder tudo da criança. Coisas que podem ser compartilhado, vamos compartilhar. Dificuldades financeiras, muitas vezes, dentro do lar, a gente tem que blindar o meu filho, né, a minha filha, para que ela não perceba essa dificuldade. Não, ela precisa sentir, ela precisa saber que a vida não é fácil, que vai ter desafios, que vai ter momentos difíceis, mas com amor, com sabedoria, com companheirismo, a gente vence essas dificuldades. Então ela precisa saber que muitas vezes nesse mês não tem dinheiro, acabou o dinheiro. Ela precisa entender isso. Porque senão ela sempre vai achar que as coisas vêm muito fácil. É tudo de graça. Então é importante a gente não esconder tudo isso da criança, tá? Ser companheiro é ser guia. Eu preciso, né, quando eu falo, olha, eu sou seu companheirinho, né, eu estou do teu lado te ajudando, é ser guia. É indicar os caminhos, mostrar também que em alguns caminhos lá na frente vai ser bom, mas até chegar lá muitas vezes nós temos alguns desafios que vai sujar os nossos pés de lama, nós vamos ter que amassar barro mesmo, vamos ter que pisar na lama, vamos ter que pular pedras, vamos ter grandes desafios para que ela possa, ao chegar lá no final, ter conquistado, ter vencido, né, os seus desafios. Que mais aqui? É ensinar que crescer é um processo coletivo. Ninguém cresce sozinho. Ninguém vence sozinho. Nós sempre precisamos do outro, incondicionalmente. Estamos sempre precisando do outro. Você não vive sozinho. Você não está onde está hoje porque fez tudo sozinho. Não é verdade. Se você refletir, você vai ver que tudo que você conquistou dependeu do outro. Dependeu das outras pessoas também para te oferecer as experiências, os caminhos, para que você pudesse conquistar aquilo que tem hoje. Então, mesmo você que tem fortunas nas mãos, ela não foi feita só por você. Ela foi feita por um batalhão de pessoas por detrás de você que te ajudaram a chegar lá. Mesmo que você não faça a mínima ideia que isso tenha sido verdade. Mesmo que, né, a gente acredita verdadeiramente, tudo isso foi com o meu único esforço. Não, não foi com o seu único esforço. Foi o esforço de muita gente por detrás que ajudaram você nesta caminhada. Então é importante a gente ter isso em mente, tá bom? Nós estamos onde estamos, mas sempre foram caminhos que tiveram pessoas que compartilharam conosco. Então fique muito atento a isso, para não permitir que o orgulho e o egoísmo fale mais alto, porque lá na frente a gente sofre muito mais, tá bom? Em família onde há diálogo, companheirismo, brincadeiras, refeições compartilhadas e momentos de afeto, o vínculo é fortalecido e a criança cresce sabendo que não está sozinho. Então, quando nós criamos este ambiente saudável no nosso lar, a criança vai entendendo isso. Ela vai sabendo que ela tem companheiros de verdade, que ela tem pessoas que ela possa contar. Ela passa a saber verdadeiramente que ela não está caminhando sozinha. Então ela compreende isso. E aí, portanto, ela também vai caminhar com as outras pessoas. Ela vai dar sempre o ombro para outras pessoas quando precisar. A sociedade do futuro está sendo moldada hoje, dentro dos lares, das escolas, dos pequenos relacionamentos. Se queremos um mundo mais justo, pacífico e empático, é nas crianças que devemos investir. Com exemplo, paciência e amor. Então, gente, olha, a sociedade do futuro, nós já ouvimos muito isso, né? E sempre sai piadinhas, claro, né? A sociedade do futuro, a criança é o nosso futuro. Então, muitos falam, estamos perdidos. Estamos mesmo.
Estamos mesmo, por quê? Porque nós não estamos educando direito. Nós estamos ensinando a criança a aproveitar do mais fraco. Não, é a lei do mais forte. Né? Nós estamos ensinando ela a procurar passar a perna nas pessoas para que ela possa se dar bem e conquistar, né, aquilo que ela quer. Eu vou comprar um carro. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou comprar um carro e, portanto, eu vejo que uma pessoa, olha, esse carro está barato, deixa eu ir lá ver. Aí eu vejo que a pessoa está necessitada, está vendendo por necessidade mesmo. Eu aproveito até onde dá. Eu vou lá, eu vou negociar, não, é no dinheiro aqui, eu tenho. Tudo bem, faz parte, né, de uma negociação saudável, aí, mas explorar, né, passar além dos limites, explorar da necessidade do outro, não é legal. Não é legal. Muitas vezes, o que nós estamos fazendo? A pessoa está se afundando, nós pisamos na cabeça dela para acabar de afundar. Então nós precisamos ter esse bom senso, saber o que é justo para os dois lados, né? Saber até onde eu posso ir e o porquê que eu posso ir até ali. Esse é um ponto importante. Nós precisamos ter isso em mente. Né? Aqueles muitas vezes que podem nos assistir e falar, não, nesse ponto eu não quero saber não, eu vou sempre negociar se a pessoa não bobear, eu arranco tudo dela. Meu amigo, infelizmente lá na frente você pode sofrer grandes situações que vai te complicar a tua vida, né? E muitas vezes você começa a ser mal visto pelas pessoas. E isto é a pior coisa do mundo. É você ser observado como uma pessoa de má índole, de má fé, uma pessoa que aproveita. Isso nós vemos em todas as escalas da sociedade, em todos os lugares, desde aquela situação mais humilde até aquelas questões mais altas, né, dos patamares mais altos da sociedade. É terrível, é terrível. Então que possamos ser todos os dias o exemplo que nossas crianças precisam ver. E quando nós falamos nossas crianças, não estou aqui falando somente da criança que faz parte do meu lar, da criança do dia a dia mesmo, né? Dos filhos dos meus colegas, né? das crianças na sociedade como um todo. Tudo isso faz parte. Eu preciso ajudar essas crianças a se tornarem pessoas, adultos de respeito, de amor ao próximo, que possa fazer a diferença, porque é assim que eu vou realmente conseguir ter um futuro melhor. Muitas vezes, eu preciso, nossa, que futuro que eu vou dar para o meu neto, para meus filhos, para os meus netos, né? Eles vão ver coisas terríveis. Sim, vão. Por quê? Porque todos nós não estamos preparando essas crianças para o futuro, porque eles vão ser esse futuro, eles vão fazer a diferença. Se nós não educarmos, se nós não mostrarmos verdadeiramente o caminho do respeito, do amor ao próximo, de mostrar que todos nós dependemos uns dos outros, nós vamos ter sim sofrimento deles lá na frente. Eles vão ter que continuar sendo tudo isso que muitas vezes nós somos, egoístas, orgulhosos, né? Pessoas que querem ver o outro afundar realmente. Então é importante a gente ter isso em mente, é importante a gente pensar, é importante a gente refletir. Então, que nós possamos ser o exemplo para as nossas crianças. Vamos mostrar para ela como que realmente a gente gostaria de um mundo. Desse mundo que nós estamos sempre olhando para o futuro e falando, como que esse mundo vai ser lá no futuro? Vai ser aquilo que nós estivermos fazendo nele hoje, no agora. Porque a educação verdadeira começa em casa e se espalha pelo mundo. Então não adianta eu apontar as coisas lá do outro lado do planeta se eu não estou fazendo aqui dentro do meu lar aquilo que eu quero. Aquela diferença. Se eu não estou educando meu filho como deve ser de verdade para respeitar. Mas se eu não falar para ele tomar cuidado, ele vai ser explorado. Tá, tudo bem. Até aí tudo bem, você tem razão num ponto. Só que você só se esquece de um outro ponto. Não vai ser ele
o explorador. Porque a coisa mais terrível do mundo é sermos explorador, é aproveitarmos, é sermos maldosos, é passarmos por cima das coisas. Então, eu gosto sempre, não sei se você tem alguma religião, mas eu gosto sempre desse exemplo, né? Às vezes de falar, olha, aquele que veio e trouxe o amor para todos nós penduramos ele numa cruz. Então, a gente precisa refletir. Então, vamos educar para que nós possamos ter no futuro aquilo que realmente queremos: paz, harmonia, esperança, né? União, amizade, companheirismo e alimento para todo mundo, para que todos nós possamos nos alimentar não somente de alimentos físicos, também, mas não só, principalmente do alimento espiritual, daquilo que nos enriquece, que faz compartilhar tudo uns com os outros. Beleza, gente? Então é isso. Mais uma vez vou pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe um joinha, né? Clica aí, deixa o seu like, compartilhe porque é muito importante e assine também, ative também, né, o sininho das notificações para que o YouTube possa entregar para mais pessoas. Combinado, gente? Nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado pelo carinho e vamos educar nossas crianças. Tchau, tchau!